Fala galera, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é a escala AVDI. Vamos fazer uma revisão básica, uma revisão simples para você entender qual é a escala AVDI. Tá? Essa escala é muito usada no APH. Talvez você que está assistindo pode ser que não conheça, quem sabe é novo, que está entrando no APH agora e não conhece a escala AVDI. Vou estar explicando um pouquinho como que ela funciona e a importância dela no nosso dia a dia, principalmente com pacientes vítimas de trauma. Beleza? AVDI, que significa A de alerta, V de voz, D de dor e I de inconsciência. O que é AVDI? AVDI é uma simplificação, tá, da escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow ela é um pouco complexa. Por quê? Não é que é complexa entendê-la, isso é fácil de entender. O problema é que tem algumas variantes. Tem a escala, aqui eu tenho duas escalas de coma de Glasgow. A escala velha, que ia numa pontuação mínima de 13, uma máxima de 15, tá? Com todos os scores de resposta, ocular, verbal e motora. E depois foi feita uma revisão, tá? Uma revisão e foi agregada, então, a avaliação pupilar, que pode dar uma pontuação de até 1. Então, se um paciente chega num hospital ou um profissional relata, meu paciente está com Glasgow 2. O outro profissional que não sabe que foi feito a avaliação na escala nova vai dizer, esse profissional não sabe avaliar Glasgow, porque Glasgow é de mínimo 13 e máximo 15. Esse é um dos problemas, não saber qual escala está usando. Eu posso estar falando da velha e você pode estar falando da nova. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto acontece o quê? Nos hospitais, geralmente na sala vermelha, na sala de trauma, na sala de choque, tem uma escala bem grande na parede, já vi em vários locais, inclusive aí no Brasil, tá? Com essa escala aqui, a velha. O pessoal não se preocupou em colocar a nova. Então, quando você faz a avaliação de Glasgow, nunca vai estar sabendo se o paciente foi avaliado na escala velha ou se foi avaliado na escala nova. Esse é um ponto muito crucial. Outra coisa, quando você avalia o Glasgow de um paciente, ele tem que ser bem avaliado, tá? Não é qualquer pessoa que sabe fazer isso. Isso é uma escala feita para profissionais da área da saúde e nem todos os profissionais da área da saúde sabem usá-la. Outra questão, outro ponto negativo que a gente tem contra a escala de coma de Glasgow é que quando você chega no hospital com o paciente, a cada 10 médicos, 9 vai perguntar qual é o Glasgow? E aí você vai dizer 12, 8, 15. E aí o médico que está fazendo essa pergunta, muitas vezes, não sabe a escala de cor, tá? Então, assim, fica um número meio aleatório, não sabe se foi feito bem, se foi feito mal, se é um valor aproximado, tá? Tem alguns dados que a escala de Glasgow traz para nós que é muito importante. Por exemplo, um paciente vítima de trauma, ou até mesmo caso clínico, que está com Glasgow menor de 8, ele é compatível com intubação, ou seja, é um paciente que tem critérios para intubar. Tudo dependendo do quê? Da clínica, da distância que esse paciente está de um centro de referência e tudo mais. Só que o que acontece? Na escala de coma de Glasgow, muitas pessoas não sabem avaliar. Outras pessoas sabem avaliar, só que como há muitas pessoas que avaliam de forma errada, quando esse paciente chega no hospital e fala o Glasgow, o profissional fala o Glasgow para o outro profissional, esse profissional que está lá, quando sabe, que a maioria das vezes não sabe, não confia, tá? Então acaba querendo avaliar tudo de novo. E para todos falarem a mesma língua, existe uma outra escala, que é a escala AVDI ou AVDN, que é muito mais simples, que é o que a gente vai ver agora, tá? AVDI ou AVDN. Aqui eu tenho a primeira AVDI ou AVDN. O que quer dizer? Alerta, voz, dor e inconsciente. Como que funciona? Preste atenção. Eu abordo esse paciente de trauma, tá? Chego num acidente. Quando eu olho para esse paciente, como esse paciente está? Ele está em alerta, ele está com o olho aberto, ele está falando, eu chego para ele e digo, você sabe o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? Sim, eu caí de moto, estava vindo, cortou minha frente e tal. Ou seja, é um paciente que está em alerta. Ou eu posso ver um paciente que está lá, com os olhos fechados, tá?
e ele só responde quando eu faço alguma pergunta para ele. Quando eu pergunto alguma coisa, dói? Sim, dói. O que aconteceu? Não sei. Ou seja, é um paciente que responde somente a voz, ele não está alerta. Está torporoso, pode estar obnubilado. É um paciente que está respondendo somente a comandos de voz, não está totalmente alerta. Tá? E o paciente que só responde a estímulo doloroso. Tá? Eu falo com ele, ele não responde. Eu aplico um estímulo doloroso e ele localiza a dor, ou ele decortica, ou descerebra, ou seja, ele reaciona somente ao estímulo doloroso. Tá? Ou posso chegar em um paciente, tá? Ou até mesmo o mesmo paciente que pode evoluir, passando o tempo, e ele não responde. Tá? Diretamente eu falo, ele não está alerta, eu pergunto, eu aplico um estímulo doloroso e ele não responde. Então esse paciente está inconsciente ou N não responde. Tá? Essa escala aqui, tanto faz a VDN ou a VDI, é uma simplificação da escala de coma de Glasgow. Tá? Que A é o alerta, V é a voz, o comando vocal no caso, o D, que é a resposta à dor, e o I, que é o inconsciente ou não responde. Quando eu uso essa escala, ela é uma escala muito mais simples, tá? Muito mais fácil que a escala de coma de Glasgow, você não vai esquecer. E com essa escala, a VDI, você consegue ter mais ou menos aproximado o Glasgow desse paciente, tá? Quando o paciente está em alerta, o Glasgow aproximado dele é 15. Se ele só responde a comando vocal, a voz, ele só responde quando você pergunta alguma coisa, o estímulo, faz algum estímulo vocal, tá? Quando expressa alguma expressão de voz, o Glasgow é aproximado 13. Quando o paciente só reaciona quando eu aplico um estímulo doloroso, o Glasgow dele é compatível com 8, pode ser um pouquinho menos, tá? Pode ser um pouquinho mais. Aí tem que avaliar toda a clínica do paciente. E aí fica a critério do profissional médico, ou profissional de enfermagem, ou profissional da área da saúde que vai assistir esse paciente. Coloquei um ponto de interrogação aqui, um ponto de interrogação não, um ponto de alerta. Por quê? Porque Glasgow, a partir de 8, são pacientes críticos que geralmente tendem a ser intubados, beleza? E quando o paciente não responde, é um Glasgow de 3 ou menor de 3, entendeu? Esses valores não são fixos, são valores aproximados. Por quê? É muito mais fácil no APH, principalmente para leigos, trabalhar com essa escala, a VDI, do que trabalhar com a escala de coma de Glasgow. Por quê? Porque a escala de coma de Glasgow, se você quiser trabalhar com ela, não tem nenhum problema, tá? Mas você tem que dizer qual escala você usou e quando você faz o score dela, tá? Quando você faz a avaliação dela, você tem que colocar ao lado qual foi a resposta, se foi a motora, foi a verbal ou ocular, que está com uma deficiência para o profissional que vai receber esse paciente saber o que realmente esse paciente tem. Beleza? Então aí fica a escala AVDI. Para quem já conhece, fica a importância de repassar essa escala. Quem não conhece a VDI ou a VDN, tá aí a escala para você aprender. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos, tá? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, é muito importante para ajudar o canal. Ou vai lá no Instagram Josefer Borba e manda uma mensagem para mim. Beleza? Um abraço e até mais.